Seja bem-vindo e obrigado por acompanhar os meus tutoriais aqui na minha página do YouTube. Neste tutorial nós vamos aprender aqui a utilizar um recurso com o modificador Explode para fazermos um efeito aqui de texto exclusivo na nossa área principal. Vamos ver de que forma prática e fácil a gente pode se utilizar desse recurso. Então eu vou inicialmente selecionar o cubo, clicar a tecla X e aqui eu vou clicar em Delete para apagá-lo. Onde há o nosso cursor, eu vou clicar Shift A e vai me permitir abrir para eu adicionar um objeto texto. O padrão, o programa já coloca a palavra texto. Eu apenas vou sair daqui do modo Object e entrar no modo Edit Mode. No modo Edit Mode, eu com a borrachinha do teclado eu vou apagar e vou apenas corrigir colocando texto. E essa vai ser a nossa palavra aqui para o uso desse efeito. Vou agora sair do modo Edit Mode para entrar no modo Object Mode. E aqui no modo Object Mode eu vou dar uma rotação no texto em 90 graus em relação a essa seta vermelha que é a coordenada X. Então eu digito R de rotação, X que é o eixo e 90 que é a rotação que eu quero que ele faça. RX90, eu tenho esse efeito aqui e coloco o texto em pé em relação à superfície imaginária. Vou então agora vir aqui na barra lateral direita, naquele ícone de propriedades do texto adicionado, que é um ícone em forma de uma letra F. Vou clicar nela e aqui na barra de propriedades do texto, na guia denominada Geometria, na opção Modification, eu vou segurar o botão esquerdo do mouse e vou arrastá-lo para a direita, nessa caixa Extrude, para aumentar os valores, e esses valores podem ser a seu critério. Da mesma forma, ainda na guia de propriedade de Geometria, na opção Bevel, aqui em Depth, eu vou segurar o botão esquerdo do mouse e arrastá-lo para a direita, e vou dar uns valores para que ele crie mais ou menos um efeito aí desejado, e pode ser também de acordo com o seu critério. Feito essas modificações, eu vou rolar aqui a barra de rolamento das propriedades e na guia parágrafo de textos, na opção Align, que significa alinhamento, eu vou clicar Center e eu vou centralizar o meu texto tendo o cursor como o ponto central. E aqui já fiz as modificações necessárias. Vou mudar minha visualização, que neste momento é em perspectiva de usuário, clicando aqui nesse menu na parte inferior, denominada View, clico em Front, e vou ver o meu texto de frente aí. Eu vou usar aquela rodinha do meio do mouse, empurrá-la para cima para aproximar o meu texto. E meu texto pronto, vocês vão observar o seguinte. Se eu sair da Object Mode e clicar aqui nessa caixinha para ir para o modo Edit Mode, vocês vão perceber que ainda existe aqui o cursor que vai me permitir, se eu clicar a borrachinha, apagar ou redigitar o meu texto novamente. Isso quer dizer que o meu texto, apesar de ter todas essas modificações aqui tridimensionais, ele ainda tem a forma de texto. Ele não assumiu ainda a forma de um objeto tridimensional. Para isso é necessário que eu volte para o Object Mode, clicando aqui embaixo, e clique a tecla de atalho Alt mais a letra C, Alt C, eu abro um menu denominado Convert To. E Convert To me permite converter esse texto em um objeto com linhas curvas ou um objeto de malha. Eu posso, logo de imediato, clicar no objeto Mesh. Mas para facilitar a minha separação das letras do texto, como eu irei fazer agora, eu vou usar a opção Curve From Mesh inicialmente. Então eu clico nessa primeira opção, Curve From Mesh, e vou retornar para o modo Edit Mode. E agora vocês vão ver que o nosso cursor de textos desapareceu. Esse texto agora é um objeto com linhas curvas. Vocês vão poder perceber essas linhas aqui. E o que eu irei fazer nesse processo é separar cada letra dessa do meu texto, porque os mesmos são dependentes uns dos outros. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu encostar o cursor bem próximo a uma letra aqui, pode ser na parte superior, no meio ou embaixo, e eu clicar a letra L, L de lua. Quando eu clico o L de lua, vocês vão verificar que eu marquei todos os pontos curvos do texto. Para eu separá-lo do texto, basta eu digitar a letra P. E aí ele assume já uma forma de uma letra independente dos demais. Vou repetir o processo nas demais letras. Coloco o cursor aqui em cima na letra E, clico a letra L, repare que eu marquei todos os pontos, clico a letra P,
e separei o E do restante do texto. Vou repetir o processo com a letra X, coloco o cursor em cima, clico a letra L e clico P. Coloco o cursor em cima da letra T, clico a letra L e clico a letra P. E aqui para a letra O, como eu tenho essa parte interna e a parte externa, é necessário primeiro que eu coloque o cursor nessa parte furada, clique a letra L e depois vem em cima, clique a letra L novamente. E aí, tendo marcado todos os pontos, eu clico a letra P. E agora eu tenho todos os meus caracteres do texto separados um dos outros. Tenho que voltar para o Object Mode, clicando aqui na caixinha, na parte inferior. Vocês vão verificar que, mesmo separados, eu vou ter o meu manipulador sendo executado da parte central onde se encontrava o meu cursor, assim como também o ponto de origem de todos esses objetos. Para eu ter uma melhor movimentação de cada letra dessa, é necessário que eu ponha em cada objeto, ou seja, cada caractere desse, o seu ponto de origem, já que eles estão centralizados aqui, bem no meio da nossa área 3D, onde está o cursor. O ponto de origem, esse pontinho aqui, uma cor marfim, fica aqui no centro. E para nós fazermos esse processo, é necessário que a gente digite Shift, Ctrl, Alt, C. Com isso, eu abro o menu denominado Set Origem e vou aqui na opção Origem to Geometria, posicionar em cada letra dessa o seu devido ponto de origem. Então, para eu poder selecionar e colocar o ponto de origem em todos os objetos, é necessário que eu clique a letra B, selecione todos os objetos e aí sim digite Shift, Ctrl, Alt, C, onde eu venho aqui com origem do geometria, clico e aí você vai ver que cada objeto agora tem o seu ponto geométrico. Quando eu selecioná-lo com o botão direito, o manipulador já vai automaticamente para cada um deles. E com isso eu posso fazer as modificações de cada texto, independente do ponto em que se encontrava o manipulador anteriormente. Feito esse processo, eu vou agora transformar o meu texto em objeto de malha. Mas antes disso, eu vou atribuir a cada um deles uma cor diferente. E para atribuir cores, eu seleciono a primeira letra, venho aqui na barra direita, no ícone de material, eu clico e na opção New, eu vou adicionar um material novo a essa letra aqui, clicando na guia Diffuse, com o botão esquerdo, eu abro o menu RGB e escolho uma cor qualquer, vou botar uma cor verde. Vou repetir o processo com a letra A, seleciono com o botão direito, vou aqui no ícone de material, clico em New, aqui na guia Diffuse, eu clico com o botão esquerdo do mouse, abro o RGB e vou atribuir aqui com o botão esquerdo a cor azul. Vou com a letra X agora. Clico no material, em New, Diffuse com o botão esquerdo e clico com o botão esquerdo a cor amarela. Vou aqui na letra T, vou em material, New, clico em Diffuse com o botão esquerdo e atribuo para ele uma cor roxa. E por último, eu vou deixar aqui a nossa letra O, selecioná-la, clicar em material, New, clicar em Diffuse com o botão esquerdo e atribuir uma cor vermelha. Tendo já colorizado aqui a minha malha, eu vou selecionar cada letra dessa, digitar Alt C e escolher a opção Mesh. Então a letra T, Mesh. Clico na letra E, Alt C, escolho a opção Mesh from Curve. Letra X, clico Alt mais C, Mesh from Curve. Letra T, Alt C, e assim até chegar a letra O, Alt C, Mesh from Curve. E aqui eu já transformei cada letra dessa em um objeto tridimensional, já deixou de ser texto. Vamos agora fazer com que esse texto faça o efeito de exclusão. E para fazer efeito de exclusão, como a gente viu aí naquele tutorial sobre o modificador Explode, é necessário que eu atribua ao objeto
um efeito de partícula. Então nós vamos ter que selecionar cada letrinha dessa e adicionar o sistema de partículas para depois adicionarmos o modificador Explode para criar o efeito desejado. Eu vou selecionar a letra T, vou vir aqui no ícone, onde tem aquelas 4 estrelinhas que representam o ícone de partículas, clicar com o botão esquerdo. Aqui eu tenho a opção New, para adicionar o efeito de partículas a essa letra T que eu selecionei. Vou dar o New. E aqui surgem as partículas já com suas propriedades. Se eu der a animação com Alt A, ou ver aqui nesse play de animação da timeline aqui embaixo, vocês vão ver que a letra T começa a emitir algumas partículas. Eu vou clicar a tecla Z para que vocês vejam de forma bem interessante. Vou voltar ao ponto inicial. A letra T já está emitindo algumas partículas aqui. Vamos programar para que essas partículas elas surjam a partir de um determinado frame e finalizem a partir de outro frame aqui na timeline. Então, nessa letra T, aqui na caixa Emission, eu tenho a opção Start e End. Aqui eu digo onde eu quero que comece as partículas e onde eu quero que acabe as partículas. Eu vou dar a opção em Start de iniciar no frame 20 e vou pedir para que ele finalize no frame 25. Por que eu estou dando valores pequenos aqui de um frame para o outro? Porque quando eu der a animação, verifique que a ação da partícula sai de forma mais brusca. Vou dar a animação aqui. Ela sai como se fosse uma explosão. Farei esse mesmo processo para cada letra. Porém, aqui nessa guia emissão, eu colocarei valores diferentes para o Start e End, para fazer com que essa explosão ela não saia todas de uma mesma forma. Ela vai saindo em tempos distintos. Letra E, seleciono com o botão direito, seleciono o efeito de partícula, atribuo a ele o recurso de partícula. Já está aqui a letra E. Vou aqui em Start, clicar. Vou colocar 35 para início e 40 para fim. Vou selecionar agora a letra X com o botão direito do mouse. Venho aqui em Partículas. Clico em New para atribuir as partículas para a letra X. E aqui em Start eu clico, vou colocar 60 e vou colocar aqui 65. Em média 5 frames para fazer o efeito. Vou selecionar a segunda letra T com o botão direito. Vou clicar em Partículas, clicar em New, atribuir a ele o efeito de partículas. E aqui na guia Emission vou colocar em Start 75. E vou atribuir em End 80. E vou dar o Enter. E na última letra, eu vou atribuir o efeito de partículas, clicando em New. Aqui em Start eu vou botar 90 e vou colocar 95. Tendo feito esse procedimento, nós vamos verificar como é que vai sair o nosso efeito na animação básica aqui na nossa timeline. Basta eu digitar Alt A, ou então vindo aqui no Play, e vocês vão ver que em determinado tempo, cada texto ou cada caractere vai emitindo as suas partículas de forma aleatória. O que eu irei fazer, quando surge uma partícula dessa, que eu dou o F12, eu vou renderizar o meu texto, mas na renderização eu vejo logo de imediato que a minha iluminação não está adequada. Então, antes de proceder às outras aplicações, eu vou dar um ESC aqui para sair da renderização e vou clicar aqui na guia View, a opção de visualização da minha área de trabalho de cima, que é a visão top. Posso usar a tecla 7 do teclado numérico. Vou afastar com o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de rolamento. Vou selecionar a lâmpada, trazer a lâmpada aqui para frente, para que fique entre a câmera e o objeto. Ela vai ficar no centro. E vou dar um Shift D para criar uma lâmpada em duplicidade e vou digitar a letra X para ela correr pelo eixo X. Então, Shift DX, eu faço essa movimentação.
Vou dar o F12 e agora já melhorou a minha iluminação em relação ao texto. Vamos agora melhorar também a nossa tomada de câmera, que é a forma como essa lente da câmera vai enxergar melhor a nossa cena. Eu venho aqui em View, clico na opção de visualização de câmera. Posso usar a tecla 0 do teclado numérico. E aqui eu vou usar a tecla N, que me permite abrir o menu na lateral direita, que é o Properties. E aqui nesse menu da 3D View, eu vou em Lock Camera to View, travar minha câmera. E agora com o botão do meio do mouse eu vou arrastando e vou posicionando meu texto para que ele fique de uma forma bem legal. Se eu der o F12 para ver como é que vai sair a renderização, eu terei mais ou menos o meu texto nessa visualização. Vou então atribuir a essa parte inferior a inclusão de um objeto em formato plano para ser a minha superfície. Então, onde o meu cursor está, eu vou digitar Shift A, vou procurar uma mesh plana, repare que a mesh surgiu, vou dar um S de escala para aumentá-la, ela vai ser o nosso chão, e a ela eu vou dar um material, clicando aqui no ícone de material na barra direita de propriedades, clicando em New. Aqui na guia de fios eu vou dar uma cor para ela amarelo creme. E para melhorar, vou fazer com que ela melhore a reflectividade como se fosse um chão liso. Eu melhoro a intensidade aqui no especular e venho aqui nessa opção Mirror, sei lá como é que se traduz. Vocês clicam e aqui em Reflectivity vocês aumentam um pouquinho o valor. Se dermos o F12, nós vamos ter o nosso chão aqui como se estivesse fazendo uma reflexão desse texto que está na parte de cima. Vamos agora também melhorar essa cor de fundo que está aqui aparecendo. E essa cor de fundo eu vou melhorar clicando no ícone de mundo que aparece aqui, clicando nessa opção Horizon e aumentando esse valor para que seja um valor mais claro. E aqui quando eu der o F12, eu vou ter mais ou menos o meu texto e a minha formatação feita aqui da minha cena. Vou dar o ESC para sair e vamos sair da visão de câmera, porque agora eu vou colocar na visão frontal, clicando na tecla número 1, vou aproximar e vou selecionar cada letra dessa para aplicar o efeito do modificador Explode. E o que eu irei fazer em cada um é selecionar esse primeiro texto, a letra T, vou para Edit Mode, vou selecionar o texto novamente, repare que ele ficou todo amarelo, vou aproximar mais ainda, e aqui com ele todo amarelo, eu vou utilizar um recurso que fica aqui na caixa lateral de esquerda da nossa ferramenta Toolchef do modo de edição, que é a opção Remove Doubles. Quando eu clicar aqui, vocês vão verificar que aqui em cima são removidas as vértices dobradas dessa letra. Repare que surgiu, vou clicar a tecla N aqui para tirar essa barra direita, e vou, depois de ter removido as vértices dobradas, dar uma subdivisão, clicando em Subdivide duas vezes nesse texto. Vou voltar para Object Mode e vou selecionar dessa vez a letra E. Retorno para o modo de edição. Repare que ele ainda não está selecionado. Vou clicar a tecla A. Ele selecionado, eu vou vir aqui na opção Remove Doubles. Clico. E vocês vão verificar aqui em cima que as vértices estão sendo removidas. São vértices dobrados. Feito o processo, eu dou 2 Subdivide no texto. Da mesma forma, retorno para o Object Mode, vou na letra X, seleciono, retorno para o modo de edição, seleciono a letra com a letra X com a letra A, vou clicar em Remove Doubles, ele vai remover as vértices dessa letra, está aqui em cima. Terminou, vocês vêm aqui, Subdivide, clica duas vezes. Volto para o modo Object, seleciono a letra T. Retorno para o modo de edição, seleciono a letra T com a digitação da letra A. Tendo a letra selecionada, eu vou vir aqui em Remove Doubles, aguardo as vértices dobradas serem removidas
e clico duas vezes em Subdivide aqui. E agora, por último, eu retorno ao Object Mode, seleciono a letra O, vou entrar no modo de edição, seleciono toda a letra com o A, que é a ferramenta que me permite selecionar, vou aqui em Remove Doubles, aqui em cima estão sendo removidas as vértices dessa letra, as vértices dobradas, removida e venho aqui duas vezes em Subdivide. E pronto, feito esse procedimento, volto para o modo Object, e no modo Object eu vou selecionar cada letra com o botão direito e clicar no ícone de modificadores para adicionar o modificador Explode. Clico na chavinha de fenda, repare que eu tenho aqui o ADD Modifier, vou clicá-lo e vou buscar o modificador Explode, clico aqui e já adicionei o mesmo. Vou selecionar a letra E com o botão direito do mouse, clico no ícone de modificadores, que é essa chave em forma de bico de papagaio, clico em ADD, Explode, e vou repetindo isso nas demais letras. Novamente aqui em modificadores, ADD, Explode. Na letra T, seleciono, vou no ícone de modificadores, ADD Modifier, Explode. Na letra O, ícone de modificadores, ADD Modifier e Explode. Eu já fiz aqui a inserção do modificador, porém se eu der a exclusão, vocês vão verificar aqui com a animação Alt A, que as letras vão explodindo pedaço por pedaço e vão sumindo porque eu não criei aqui nesse chão o efeito de fricção, para que ele mantenha as partículas na sua superfície. Então basta agora eu retornar para o ponto zero, selecionar a superfície, vim aqui no ícone em forma de efeitos físicos, que é aquela bolinha de ping-pong quicando, clico nele e aplico à superfície o efeito denominado Collision. Clico aqui nesse efeito. Aqui onde eu tenho Particle Damping, que é o amortecimento das minhas partículas, eu vou aumentar esse valor, um valor aqui, eu vou dar, seja randomizado, e Particle Friction, para eu botar um valor de fricção para minhas partículas no momento que forem explodidas. E agora, voltando para a minha visão de câmera, eu tenho a forma como será animado o meu vídeo. Se eu der o F12 para renderizar, a minha cena vai ser renderizada iniciando nesse processo. Quando eu der a animação, eu vou dar o F12. O que é que vocês vão verificar? Que em vez de sair as minhas partículas, está saindo a emissão de cores de cada caractere. Porque eu preciso, antes vou dar o ESC aqui, fazer uma outra modificação. Basta eu selecionar cada letra, vim aqui no ícone de propriedades de partículas, que são aquelas 4 estrelinhas, vamos ver aqui com a letra T, a opção denominada Render, que é a guia que fica aqui na parte inferior, nós estamos utilizando o efeito Halo. Então nós vamos tirar esse efeito, vamos clicar o None. Então, cada letrinha dessa nós vamos selecionar e aqui nós vamos clicar em None. 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 Portanto, agora, quando eu der a minha animação, vou parar no momento que ela estiver explodindo. Aqui explodiu a primeira letra, vou dar o F12, eu vou ter os meus estilhaços, mas não tenho mais aquelas partículas sendo emitidas. E agora nós vamos fazer o nosso render de vídeo, que é o nosso vídeo desse efeito que nós criamos. Eu vou me utilizar de 150 frames apenas. Eu vou vir daqui até o frame 150, que é suficiente. Vou clicar aqui. E aqui em Start End, eu estou dizendo que eu vou iniciar do frame 1 e vou até o frame 150. E vou voltar para o frame 1. Vamos agora, então, aplicar a nossa renderização para criar o nosso vídeo. Eu vou, então, aqui em Render, na máquina fotográfica, aquele ícone que fica aqui na barra de propriedade direita, clicar. Aqui em Dimensions, vou clicar nessa caixinha de Render Presets e vou utilizar a opção HDTV 720. Vocês podem usar a configuração que vocês desejarem. Eu uso essa porque essa é o padrão aí do YouTube. Vou vir aqui no Output. Vou escolher um diretório onde eu vou querer gravar o meu exemplo, vou dar o aceito.
E aqui vou dar um nome ao meu arquivo. Vou botar texto explosivo. Nessa caixinha, vocês podem estar aparecendo em PNG, vocês clicam, escolhe a opção AVI JPEG, clica em RGB e aqui em Quality vocês aumentam o valor para 100%. E agora basta vocês clicarem em Animation e nós vamos observar a nossa animação sendo procedida de forma frame a frame. E quando nós chegarmos na última animação, que é o frame 150, eu retorno para a gente finalizar o nosso tutorial. Então, vocês viram que existe um tempo de cada texto para que saia explodindo um por um. Então é isso, pessoal. Vocês podem usar esse efeito para fazer coisas interessantes com objetos aí na área, não precisa ser só em texto, e utilizar a criatividade de vocês aí de forma bem legal. Existem algumas particularidades que a gente precisa aqui alterar, que são provavelmente configurações dos efeitos de partículas para melhorar a finalização dessas partículas durante a sua colisão aqui com a superfície. Então, até o próximo tutorial e use a criatividade aí em cima dessa dica. Forte abraço e até a próxima.